Olá pessoal, tudo bem? Olhem só, hoje eu trago para vocês um assunto que a gente vem continuando essa questão de costumes, crenças, regras, valores das nossas é, dos lugares onde a gente convive, tá bom? A gente já trabalhou crenças, regras, costumes e valores da nossa família, da nossa casa. Já trabalhamos também a questão da costumes, regras e crenças e valores da escola. E hoje a gente trabalha a partir das religiões, tá certo? Crenças, costumes, regras e valores nas religiões. E a partir daí vocês vão poder responder essas duas questões aí que eu peguei do livro e trago para vocês, tá bom? Aí observem a leitura e acompanhem a leitura. Em cada grupo, lugar e situação, as pessoas agem de acordo com suas crenças e costumes e também seguem algumas regras importantes para a convivência entre elas, entre essas pessoas, tá bom? Isso também acontece em cada uma das religiões. Assim, alguém pode dizer que segue uma religião quando aceita as crenças e os costumes desse grupo religioso, além de conhecer e viver de acordo com as regras determinadas por ele. No entanto, nem todas as pessoas fazem parte de algum grupo ou de uma crença religiosa. Ou seja, pessoal, fala dessa questão do. Existem famílias que praticam mais de uma religião, não praticam nenhuma, ou dizem ter uma religião, mas não a praticam. Então, não devemos julgar ou criticar, porque a liberdade de crença e de prática da religião é um direito que deve ser respeitado, tá certo? Então, um pouquinho para a gente discutir sobre isso, diz aqui, que é, cada, cada um tem, cada grupo, lugar, cada pessoa tem costumes e regras de convivência, e que muitos desses costumes e regras de convivência também estão dentro das religiões dessas pessoas, tá bom? Da religião que a pessoa pratica, ou o que ela não pratica, mas diz que é dessa religião, tá certo? Ou mesmo que não pratique nenhuma religião, mas que esses costumes estão é, no pensamento, no agir dessas pessoas, mesmo elas não praticando nenhuma religião, tá bom? Então, quando alguém diz que segue uma religião, é o que aborda nesse parágrafo, geralmente as pessoas que dizem ter uma religião, elas seguem aqueles costumes e aquelas crenças daquela religião, tá certo? Os valores que a religião defende, tá bom? Por exemplo, no caso, a maioria das religiões defendem todas as religiões defendem essa questão da gente fazer o bem ao próximo, né? A gente compartilhar, ajudar a quem precisa, né? Isso, a gente fazer o bem, a gente não fazer coisas erradas, tá certo? Fazer questões de ajuda às pessoas, de seja ajuda material, financeira, seja ajuda psicológica, ajuda numa conversa, ajuda numa palavra, tá certo? Ajuda em dizer coisas boas, fazer coisas boas para as pessoas, tá certo? E isso acaba se tornando valores, pensamentos que a gente defende também, tá certo? Mas o que é que diz também? Que assim como a gente tem a nossa religião, ou a gente não, muitas vezes não tem nenhuma religião, tem essa questão do respeito, né? De que todas as pessoas têm sua religião e algumas delas, como diz aqui, não tem religião nenhuma, tá bom? Mas a gente aprende nas nossas religiões para quem tem e para quem não tem também aprende na questão da ética, do fazer o bem para as pessoas. A gente
não está criticando, maldizendo, falando coisas erradas, tá bom? Criticando essas pessoas por terem uma religião diferente da gente, tá certo? A gente pode até discordar da crença da outra pessoa, mas não tá xingando ela, xingando a religião dela, criticando por ser diferente da nossa. A gente faz e pratica as crenças, os valores, os costumes da nossa religião, mas não é, fica maldizendo, criticando a religião do outro só por isso ou por aquilo, tá bom? A gente, assim como a gente tem o direito de praticar a nossa, o nosso amigo, nosso vizinho, nosso familiar, as pessoas da sociedade têm direito a praticar uma religião diferente da nossa ou não praticar nenhuma, tá certo? E nem eles têm direito de criticar a opção da gente, nem a gente tem direito de criticar a dele, que é exatamente o que trabalha nesse último parágrafo aqui, ó. Existem famílias que praticam mais de uma religião. Às vezes na mesma família, na mesma casa, tem famílias que praticam religiões diferentes, assim, ou a mesma religião, mas com vertentes diferentes, como no caso do cristianismo, né? Religião católica e evangélica, ou mesmo a mesma divindade, mas religiões diferentes, tá bom? Ou religiões diferentes, divindades diferentes também, como religiões de matriz africana e cristãs, tá certo? Há casos em que tem esses casos, tá bom? Ou o budismo e o judaísmo, tá bom? São religiões diferentes também da religião cristã, tá bom? O espiritismo e as várias religiões e práticas sagradas que o povo brasileiro e o povo no mundo tem são diferentes, muitas delas. E a gente, assim como a gente tem a nossa, a gente tem que respeitar a religião do nosso semelhante, tá certo? Não está criticando, não está demonizando e sempre aceitar. Assim como eles não devem criticar e dizer coisas porque a gente tem determinada crença, a gente também não pode com eles, tá bom? Aí por isso que diz aqui, ó, existem várias famílias que praticam mais de uma religião dentro da mesma família. Existem famílias que não praticam nenhuma religião, tá bom? E é direito delas também. E como falei, nem elas devem nos criticar, nem a gente criticar elas. E dizem, e tem famílias que dizem ter uma religião, mas não praticam, tá certo? Pessoas que, se a gente perguntar, ela diz, eu sou de tal religião, mas ela não vai às práticas religiosas dessa religião, ela não vai, às vezes, à igreja, ou não vai às festividades, não vai aos encontros, mas ela tem aquela religião, mas não pratica, tá certo? Existe essa variedade de pessoas, de religiões, de crenças e de costumes, de regras que essas pessoas seguem e que a gente deve respeitar, tá certo? Que é o que diz nesse último, ó. Não devemos julgar ou criticar, porque a liberdade de crença e de prática da religião é um direito que deve ser respeitado, tá certo? Como a gente já falou de lei, está primeiramente nos nossos valores que a gente aprende desde da infância, que a gente deve respeitar o semelhante, seja qual for a opção dele, tá certo? E assim como está nas leis do nosso país, que a gente não deve desrespeitar o semelhante por ele ter uma religião diferente, porque o nosso país, todas as religiões podem ser praticadas, tá bom? E a gente tem a questão de valores e crenças que a gente deve respeitar e a questão de lei também, tá certo, pessoal? A partir daí vocês vão fazer essa atividade. Coloquem o nome da escola, o nome de vocês, data de hoje, a nossa série e o nome do professor, tá bom? Aí, na matéria de ensino religioso, vocês vão escrever essas duas questões e a partir dessa discussão que a gente teve, você responder essa questão, que é um diz assim: você faz parte de alguma religião? Se sim, qual o nome dela? Então você vai dizer se vocês, sua família ou você pratica uma religião, você coloca sim. Se sim, você vai dizer qual é a religião que você pratica,
tá bom? Se não, você só coloca que você não pratica nenhuma religião, ou sua família não pratica nenhuma religião, tá bom? Na 2 é o seguinte, seguindo a da 1. Cite uma crença, um costume ou uma regra que faz parte da sua religião. Como eu falei, as religiões têm crenças, costumes, regras, valores, dogmas que seguem, tá certo? Então, se você respondeu na 1 que você tem uma religião, você vai responder, citar uma crença, um costume, tá certo? Mais de um, que essa religião pratica e que vocês seguem, tá bom? Um costume, uma crença da religião que você tem. Se você não respondeu que não tem nenhuma religião nessa primeira, então você pode citar, como você não tem religião, você pode citar um costume, uma crença, uma regra de sua família aqui, tá certo? Para você, se você não tem religião, a sua família é uma coisa muito importante. Então, cite aqui questão de regras e costumes da sua família, tá certo? E a gente encerra com essa frase aqui, ó. Lembre-se, é importante valorizar a sua religião e respeitar as práticas religiosas das outras pessoas, pessoal. Porque, acima de tudo, a gente tem que ter respeito, amizade, compreensão e aceitação do outro por ele ser diferente da gente.